Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui é sábado, aqui gravando para vocês agora são 7h30 da noite e dia 22, né, de agosto de 2026. E eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui. Vai ficar um vídeo curtinho, mas hoje praticamente eu não gravei nada para vocês. Eu fiquei na função de editar alguns vídeos e, e aí eu fui fazer algumas coisas aqui em casa, mas eu vim conversar com vocês ontem. Ontem não, já pode se dizer que já era hoje, sábado, né? Eu passei mal, gente, era por volta de umas 11h30 da noite. Eu comecei a sentir um formigamento no braço, olha pra vocês verem. E uma falta de ar, só que era as sintomas da pressão alta misturado com a ansiedade. Fui no AMA, porque eu comecei a ficar com muito medo dali, da situação como eu estava. Que não é nada bom você sentir essas coisas na gente. Essas coisas assim, gente, esses mal que vai dando na gente. Aí eu cheguei lá, eu falei assim, eu vim porque eu tô sentindo isso. Eu tenho medo que possa ser alguma coisa. Eu expliquei a situação minha, que eu vim ali por alguns dias com a pressão bem alterada. Falei que eu faço tratamento. Eles fazem pergunta, a gente vai respondendo. E eu falei mais alguma coisa que eu achei importante dizer. Falei da ansiedade, falei várias coisas. Aí praticamente eu passei na frente porque minha pressão estava muito alta. Tava 19 por alguma coisa. Aí o médico me disse, né, que é perigosíssimo ficar com a pressão assim, que quando ela subisse muito era para mim vir pro pronto-socorro por causa que é muito perigoso já ter pressão alta, imagina, ter as comorbidades, né, de obesidade, essa gordura toda, o coração acaba não aguentando. Aí, gente, eu fiquei lá até essa pressão abaixar. Fiz elétrico do coração. No elétrico só deu o coração acelerado por causa da ansiedade mesmo. Mas o médico não viu nada lá alterado, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Por mais que tem muitos que esperam pelo pior da gente, né? Mas eu vim dizer para vocês que se importa comigo. Graças a Deus não deu nada. E eu fiquei lá até essa pressão abaixar. Aí o médico me disse que se eu tinha passado no médico do posto. Eu falei assim que sim, que eu tenho alguns exames para fazer. E e já com a consulta marcada do cardiologista, né? Porque eu preciso passar no cardiologista, o cardiologista que vai ver tudo isso certinho. Então, gente, é isso. Aí eu cheguei em casa, era mais de 3 horas da manhã. Aí eu cheguei, tomei calmante também lá por causa da ansiedade, gente. É uma coisa assim inexplicável de explicar para as pessoas, principalmente que não vai te entender. Eu saí daqui num tremor, gente. Eu não tive condição nem de ir andando. Graças a uma amiga, muito obrigado mesmo de coração, naquela hora, por ter me ajudado. Mas, gente, nossa, é horrível, horrível. Aí eu cheguei em casa, fui dormir. Eu tirei a roupa, não consegui tomar banho, porque eu tava muito mole, muito cabeça assim pesada, sabe? E quando você toma remédio assim na veia, gente, você fica com. Eu acho que dá o efeito mais rápido. Aí eu acordei hoje, gente, era mais de 10 horas da manhã. Sinceramente dizendo pra vocês, eu perdi a hora. Eu queria ter acordado ali umas 6h30, mas não consegui. Aí eu fui, levantei, escovei o dente, esquentei uma água, fiz um chá pra mim. Aí eu comi umas torradinhas que tinha aqui, sabe? De uma amiga que me abençoou. Os ovos também, gente, tudo pessoas que me abençoam. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Somente gratidão. Aí eu fiquei aqui deitada, porque eu tava com bastante tontura, gente. Eu tô tomando uns remédios muito forte também, muito mesmo. E às vezes a pressão tá lá em cima, ela vai com tudo pra baixo, aí você tem que comer certinho pra
E aí ontem também, eu falo ontem, mas é hoje que era de madrugada já que eu fui socorrida lá. Ah, Marília, cadê foto, gente? Eu não tirei nada, 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 gente. Eu não tinha nem cabeça pra isso. Ah, eu não acredito, gente. Eu tô relatando o que aconteceu comigo, tá? E eu sempre falei que eu ia trazer aqui pra vocês o que tivesse acontecendo comigo. É um diário nos dois canais. É, e obrigada a vocês que estão aqui torcendo por mim, que estão aqui sempre comigo. Muito obrigado de todo o meu coração. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu não consegui tirar foto, gente. Na verdade, eu comecei a sentir a minha vista turva, sabe? Sabe quando você fica com a vista turva, mal, com medo também, gente, porque eu tava lá, né? Eu tava sentada lá porque eu fui atendida bem, bem rápido. Tinha uma mulher lá falando assim que semana passada a filha dela tinha sido assaltada no AMA. Eu falei, gente, até que eles nem perdoam, né? Aí eu nem ia falar nada pra vocês, mas eu falei, eu vou falar, porque hoje eu não consegui gravar nada pra vocês, nada, nada, nada. Agora eu vou tomar um banho, eu ia lavar minha cabeça, aquele dia que eu falei pra vocês, não lavei. Então, gente, graças a Deus agora, gravando esse vídeo pra vocês, eu estou bem. Eu não tô sentindo nada, eu só tô com a cabeça pesada mesmo, mas ontem, gente, meu braço começou a formigar, a minha mão suando, o coração já Nem medi a pressão, gente, falei, eu não quero nem saber, porque eu tenho que ser socorrida antes que me dê alguma coisa e eu não consiga chegar a tempo, né? Me fez lembrar de uma prima, sabe? Uma prima de segundo colegial, eu, de segundo grau. Ela tava grávida, gente, e bem no finalzinho da gravidez. E aí ela tinha problema com a pressão, e naquela época era bem mais diferente hoje. Hoje a medicina tá bem avançada em várias questões, sabe? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí o médico alertou ela, falou assim que se ela sentisse algum mal, ela teria que correr rápido, não ficar aqui que nem eu. Às vezes eu deixo, mas eu comecei a sentir um formigamento nos braços, de uma mistura assim, gente, de parece que tava me dando algo junto com a ansiedade que vocês nem calculam a sensação que eu tive ali na hora. Aí, voltando nesse assunto dessa prima, gente, ela deixou, sentiu uma dor forte na cabeça, deixou pra lá. E ela tava grávida já de acho que uns 7, 8 meses. Ela teve uma convulsão, que a pressão dela subiu muito e morreu, gente. Meu tio, no outro dia, a hora que foi ver, ela tava morta já, sem sinais vitais. E isso mexeu muito comigo na época, porque a gente guarda tudo, né? Guarda tudo que acontece. E aí ela também era gordinha. Pensa numa pessoa maravilhosa, de um coração assim, incrível. Gente, ela era o lado da minha tia, que era casado com esse tio meu, ele é tio meu de segundo grau, né? Porque ele era irmão da minha avó. Ele também se foi com um problema, gente, fala pra vocês, né? De família mesmo, isso aí, quando eu falo pra vocês. Aí ele socorreu ela tudo e eles eram o meu tio da cor negra mesmo, do lado da minha mãe são todos negros, gente. Gente, um orgulho, gente, sério. Eu tenho traços e muitos de vocês não conhecem minha família, mas é o maior orgulho. Gente, a minha avó era como se fosse uma mãe pra mim, sabe? Tanto que ela foi mãe de leite minha. Um dia eu conto novamente essa história pra vocês, se vocês não conhecem ainda. Então, gente, aí o que que aconteceu? A minha tia que casou com esse tio meu, ela era tipo uma índia, morena, do cabelo lisinho, assim. Então, os meus primos, né, de segundo grau, eles eram essa mistura, sabe? Chegava até a ser, parece índios. Eu achava eles são, assim, bonitos, assim, de se ver aquela mistura. A nossa família é tudo misturado, assim, sabe? É uma bênção de Deus, gente. Aí ela se foi porque ela deixou de se importar com aquilo que ela estava sentindo. E a gente não pode fazer isso.
de forma alguma, gente. Deu alguma coisa e eu toda desesperada, porque já era tarde da noite. Eu falei, eu vou. E fui, gente, fui. Aí fiquei lá até abaixar. Porque eles não fazem muito assim, né? Ali no AMA. Mas no hospital, que vai fazer um exame, você espera. Mas tem exame meu que eu tenho que fazer. Eu fiz esse elétrico, lembra? Que eu falei pra vocês, de emergência. Aí eu guardei ele também pra mostrar pra médica. Mas eu tenho que fazer esse com laudo, gente, que é muito importante. Eu não sei que esse com laudo dá, que é diferente desse outro que eu fiz, mas iremos aí na fila de espera. Porque esse de laudo tem que esperar o hospital, a redondeza que pode fazer. Gente, pensa, todos os exames meus são todos longe que eles me mandam. Lugar que eu nunca fui, nunca conheci, tem que ir com GPS, com metrô, tem que ir, né? Não pode deixar pra lá. Ou tem que remarcar. E remarcar é pior, porque aí cai lá pra mais tempo, demora mais, sabe? E cada região é de uma forma, gente. Cada cidade é de uma forma. Então, gente, eu passei muito mal. Muito mesmo. Agora, graças a Deus, eu pude vir gravar esse vídeo pra relatar pra vocês que eu estou bem. E eu espero continuar, gente. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã eu vou acordar. Vou medir a pressão, se der tudo certo eu compartilho com vocês. Mas é isso, gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!